O corpo humano é cheio de mistérios, mas poucos são tão impressionantes quanto o início da vida. Enquanto muitas pessoas ainda nem imaginam que uma nova existência está sendo formada. Algo extraordinário já está acontecendo dentro do corpo de uma mulher. Em silêncio, longe dos olhos, mas com um impacto profundo. Em apenas 22 dias após a fecundação, o coração de um bebê já começa a bater. Isso mesmo. Menos de um mês depois que o espermatozoide encontra o óvulo, o embrião já tem um pequeno coração pulsando menos, apesar de medir apenas alguns milímetros. E o mais surpreendente: na maioria das vezes, a mãe ainda nem sabe que está grávida. Ela ainda vive sua rotina normalmente, sem perceber que dentro dela, um novo coração já começou a bater. Esse pequeno som, imperceptível ao ouvido humano, é o primeiro sinal de uma nova vida. Um sinal tão poderoso que os médicos o chamam de milagre biológico. Mas como isso é possível? Como algo tão complexo pode surgir tão rápido? Tudo começa no instante da fecundação. Quando o espermatozoide penetra o óvulo, um código genético único é formado. A partir dali, cada célula sabe exatamente o que precisa fazer. O embrião começa a se dividir e viajar até o útero. E enquanto isso acontece, um pequeno grupo de células já está se preparando para formar o coração. Essas células especiais começam a se alinhar, como se seguissem um plano invisível. Elas se movem e se curvam, e em poucos dias formam um tubo primitivo. É o tubo cardíaco. E é a partir dele que todo o sistema circulatório vai nascer. Mas o mais incrível vem agora. Antes mesmo que esse tubo esteja totalmente formado, as células já começam a se contrair, como se tivessem consciência própria, como se dissessem: estamos vivos. Essas primeiras batidas não são controladas pelo cérebro, porque o cérebro ainda nem existe. Elas acontecem por impulso, como um instinto biológico de sobrevivência. E é isso que torna o coração tão especial. Ele é o primeiro órgão funcional do corpo humano. O primeiro a acordar, o primeiro a trabalhar e o último a parar. A partir desse momento, cada batida leva nutrientes e oxigênio para todas as partes do embrião. Sem isso, nada mais se desenvolveria. É como se o coração fosse um maestro que rege toda a sinfonia da vida. E esse pequeno som, esse tum-tum tão leve, que os médicos só detectam com aparelhos especiais, menos marca o início de uma jornada que vai durar décadas. Um ciclo de bilhões de batimentos que começa antes mesmo da consciência existir. Agora, imagine o que isso significa. Enquanto alguém está apenas vivendo um dia comum sem saber de nada dentro dela, um coração já pulsa, trabalhando incansavelmente, sem descanso, sem pausa. Um coração que não pediu para existir, mas que nasceu para continuar. E é curioso pensar que, nesse estágio, o embrião ainda nem parece um bebê, mas já tem ritmo, já tem energia. Tem vida. A ciência tenta explicar o processo menos as reações químicas. Os impulsos elétricos, as proteínas que ativam a contração celular. Mas mesmo com toda a tecnologia, ainda há algo que a ciência não consegue medir. O mistério da origem da batida. O que faz aquelas células começarem a se mover em harmonia? Por que elas sabem exatamente o momento certo de pulsar? Por que a vida começa com o som de um coração batendo e termina com o silêncio dele? Essas são perguntas que a biologia explica parcialmente, mas há quem diga que há algo mais. Algo que transcende o físico. Algo que nos conecta ao mistério da existência. Em poucos dias o que era apenas uma combinação de DNA se transforma em um organismo vivo. E tudo começa com esse simples som. Um coração batendo, mas esse coração que pulsa não está sozinho. Algo ainda mais impressionante começa a acontecer dentro da mãe. Mesmo sem saber que está grávida, o corpo dela já começa a mudar. Hormônios se reorganizam. O metabolismo acelera. E o corpo passa a trabalhar em dobro menos, como se soubesse que agora precisa proteger duas vidas. É como se uma ligação invisível fosse criada, ligando o coração da mãe ao do bebê. Cada batida, cada respiração, passa a ser compartilhada de forma silenciosa
mas perfeita. O coração do bebê bate rápido, 2 vezes mais rápido que o da mãe. E mesmo assim, eles parecem seguir o mesmo ritmo, como se dançassem juntos. Os médicos chamam isso de sincronização biológica, mas há algo ali que a ciência ainda não consegue descrever totalmente. Uma conexão que vai muito além do físico. Estudos mostram que, a partir da 8ª semana de gestação, as células do bebê começam a enviar sinais químicos para o corpo da mãe. Esses sinais avisam o sistema imunológico para não atacar o feto, ajustam o fluxo sanguíneo e até influenciam o humor. Ou seja, o bebê, mesmo minúsculo, já conversa com o corpo da mãe. É uma comunicação sem palavras, mas carregada de propósito. E o mais incrível, algumas dessas células do bebê permanecem dentro da mãe por toda a vida. Elas viajam pelo sangue, se fixam em órgãos e se tornam parte dela. Esse fenômeno é conhecido como microquimerismo. Isso significa que depois da gravidez, a mãe literalmente carrega pedaços do filho dentro de si. E não apenas fisicamente, essas células podem ajudar a regenerar tecidos, a curar feridas e até proteger contra doenças. Em outras palavras, o bebê deixa uma marca permanente. Um vestígio invisível, mas real. É como se a natureza tivesse criado uma forma de garantir que o amor entre mãe e filho fosse biológico, químico e eterno. E tudo isso começou com um pequeno coração batendo em silêncio, antes mesmo de ela saber que estava grávida. Quando o ultrassom finalmente mostra aquele ritmo acelerado, menos aquele som inconfundível que preenche a sala. Menos é como se o universo dissesse: a vida está aqui. E naquele momento, algo muda para sempre. A mulher entende que dentro dela há um outro ser, com o próprio coração, com o próprio destino, com o próprio tempo. Mas o mais curioso é que mesmo depois do nascimento, essa conexão não desaparece. Pesquisas mostram que, quando uma mãe ouve o choro do seu filho, o ritmo cardíaco dela muda instantaneamente. É como se o corpo dela ainda respondesse às batidas daquele pequeno coração que um dia bateu dentro dela. Isso é mais do que biologia. É o elo invisível da vida. Um laço que começa antes da consciência e nunca termina completamente. Por isso, toda vez que você ouvir o som de um coração batendo, lembre-se: esse é o primeiro som que a vida faz. É o anúncio silencioso de uma nova história. E se a ciência ainda tenta entender todos os mistérios por trás desse processo, a verdade é que há algo ali que vai além da explicação. O coração humano é mais do que um músculo. É o símbolo da existência. É o primeiro sinal de que estamos vivos. E talvez o último a se calar. A vida é cheia de mistérios, e cada um deles nos mostra o quão incrível o corpo humano pode ser. Se você gosta de curiosidades assim, sobre o corpo, o universo e os segredos da natureza, menos se inscreve agora no canal. Aqui, toda semana, você vai descobrir coisas que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Histórias reais, científicas, mas contadas de um jeito que desperta a sua curiosidade. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque o próximo mistério pode ser ainda mais surpreendente do que esse.